Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E hoje eu quero abordar um assunto até um pouco delicado, mas que a igreja como todo tem negligenciado bastante. E penso não ser um assunto que possa ser negligenciado, senão que falado periodicamente, porque o povo de Deus tem que ter uma manutenção. E esta manutenção ela se dá no campo da espiritualidade mesmo, ou da vida espiritual. E é Gálatas, para reflexão, capítulo 5, versículo 16. Paulo ele está falando, digo porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências ou os desejos da carne. E posteriormente ele está falando, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E quando a gente aborda bem esta questão das obras da carne em detrimento do fruto do Espírito, o que nos vem à mente é que as obras da carne é alguma coisa praticada por alguém que não conheceu, não conhece o reino de Deus, nem a sua graça, nem a sua misericórdia. Mas quando Paulo está aqui tratando deste assunto com a igreja de Gálatas, ele está, desde o início, combatendo uma prática que esta igreja estava tentando inseri-la no conteúdo da sua existência, que eram as obras da lei. E aqui Paulo ele está falando que quando ele prega a graça de Jesus, era para resgatar o homem da escravidão da lei. E caso o homem quisesse viver pela lei, ele estava anulando o sacrifício de Jesus. Uma passagem ainda nesta carta de Gálatas bem interessante é que Paulo fala que ele estava um pouco admirado até, porque tendo aquela igreja começado no Espírito, agora ela estava terminando na carne, ou seja, foi uma igreja que foi construída mediante a pregação do Evangelho da Paz. Agora um grupo de judeus que havia convertido ao cristianismo, denominado por judaizantes, que cumpria alguns ritos da lei, mas cria na vinda de Jesus também, como Jesus, o Messias, não é? E queria forçar os Gálatas a circuncidarem ou cumprir rituais da lei. E Paulo vem para desconstruir esta fala deste grupo judaizante. Com isto, ele vai trabalhar este conceito praticamente em toda a carta de 3 tipos de homens que existem. E aí, à medida que for falando os tipos de homem, depois remontando novamente as obras da carne, vai ficar um pouco mais fácil de você compreender. Ele está falando que existem os homens naturais ou o homem natural. Vamos pegar aqui o homem como representante da raça, não o homem do ponto de vista do sexo ou da ideologia, mas o homem como representante da raça. Então, aqui falando do humus mesmo, é o que a Bíblia está trazendo aqui na Vulgata Latina, e antropos é o que a Bíblia está trazendo aqui no conceito do grego também, mas pegando o homem na sua generalidade, homem, mulher, jovem, o jovem, a criança e assim por diante. Então ele começa a trabalhar que existem, Paulo ele pega esse conceito aqui para trabalhar a existência de 3 personagens ou de 3 homens bem distintos um do outro, que de alguma forma representa a humanidade, a raça humana mesmo, o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. E ele começa a trabalhar estes 3 aspectos, tem toda a carta, então aqui eu estou resumindo para vocês mesmo. O homem natural é o que não tem conhecimento de Deus. Este é aquele que ainda a mensagem do Evangelho não lhe chegou ao coração, não lhe fora proclamada, e se for proclamada ele ainda não fez profissão de fé. Ele está falando também do homem que é espiritual. O homem espiritual
é o que conhece a Deus e vive um relacionamento sério com Deus, com sua palavra. E eu diria que este relacionamento sério aqui com Deus e com a sua palavra é um homem que leva e pauta a sua vida de andar segundo a revelação da palavra, crendo no sacrifício de Jesus, através da inspiração do Espírito Santo, ou do poder do Espírito Santo, que agora, pela conversão e pela comunhão com Deus, faz com que estas três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trabalhem legitimamente no seu coração e na sua vida, e ainda pela revelação da palavra. E fala do homem carnal. O homem carnal, do ponto de vista paulino, nesta carta, é o que já foi natural, aquele que não conhecia Jesus, mas também já foi espiritual. É aquele que já teve um relacionamento com Jesus e no momento está entre o carnal e o espiritual, ou entre o natural e o espiritual, porque ele não pode mais ser natural, porque ele já perdeu o lacre da inocência e ele já não está mais espiritual, porque ele não está tendo relacionamento sério com Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da própria compreensão da palavra. E assim, quando se pega estes três tipos de homens, aqui o natural, o espiritual e o carnal ele é o pior dos três tipos. Por quê? Pois não tem a ignorância do natural, a ignorância do ponto de vista de que ele não é mais inocente, então ele já tem um conhecimento, ele já tem um conhecimento de causa da vida cristã, tem uma consciência do espiritual, porque ele já teve um encontro com Cristo, mas não vive a intimidade de antes com Deus. Aquela intimidade que ele tinha outrora, ele já não consegue viver mais. Sabe o que é pecado. Geralmente o homem natural ele não tem uma compreensão do pecado, o homem carnal ele tem uma compreensão do pecado, pois já lhe fora transmitido todo tipo de informação acerca do pecado, sabe o que é levar uma vida de santidade, pois já teve uma experiência de ser santo, mas no momento está levando uma vida totalmente profana. Ou seja, esse contexto de profano aqui, ele está profanando, ele não é o natural, ele não é o espiritual, mas é aquele que compreendeu que já foi natural, que já foi espiritual, que conhece bem as duas dimensões, e quando conhece bem as duas dimensões, ele faz opção por estar levando esta vida aqui de profanação. E a ironia é que, enquanto natural, pelo ciclo natural, leva a vida do desconhecimento, do amor, da misericórdia de Deus, o carnal, ele já quebra totalmente este paradigma do homem natural, porque agora ele já não tem a inocência do homem natural, ela já foi violada, sabe o peso da glória de Deus, ele só não está vivendo este peso da glória de Deus. Não sabe mais viver a inocência do natural e não pode viver a comunhão do homem espiritual. Além de sofrer, o homem carnal ele sofre mais do que todos os homens, porque ele já sabia da sua condição natural, ele teve uma experiência com Deus, então ele compreende bem a consciência do espiritual e no momento ele está vivendo esta vida aqui dentro de um meio termo ou dentro de um aspecto que o faz caminhar entre o natural e o espiritual. Por isso ele é tido como carnal. E conhece bem o pecado, conhece a graça e vive como alguém que tem o conhecimento do pecado e todo pecado que ele tem conhecimento, ele traz isto como um aspecto contra si mesmo, porque ele pode viver uma prática do pecado mais refinado, porque enquanto natural ele não tinha uma compreensão nítida do pecado, enquanto espiritual ele teve uma compreensão nítida do pecado, agora enquanto carnal ele já conhece o pecado e pode refinar este pecado para viver a prática do pecado
E com isto ele traz estas características do homem que se levantou contra Deus, que se opôs contra Deus. E dentro desta proposta, irmãos, ele vai estar mostrando justamente isto quando Paulo está escrevendo acerca das obras da carne, porque então este homem carnal, ele pode pegar o pecado e refiná-lo e trabalhar bem toda esta estrutura. E aí Paulo começa falando, mais uma vez, as obras da carne são manifestas quais são, não é? E aqui ele começa a mostrar quais são: adultério, fornicação ou prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já antes vos declarei, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Agora, para findar esta reflexão, eu gostaria de fazer uma pergunta para você neste momento, nesta reflexão. Você é homem natural? Ou você é homem espiritual? Ou você é homem carnal? E dentro desta sua compreensão ou desta sua reflexão sobre o natural, o espiritual e o carnal, eu quero te chamar para fazer definitivamente uma escolha sobre os três. Se você é natural porque nunca ouviu a palavra de Deus, quero falar para você: Jesus te ama, Ele pagou o preço por você, Ele redimiu a sua alma já, só com a proposta de que, se você aceitar esta remissão pelo seu sacrifício, você será salvo. E aí você então já deixa de ser natural, você pode ter uma vida de comunhão com Deus. Se você é espiritual, é porque você está relacionando bem com Deus e com a sua obra. Se você é carnal, é porque você abandonou tanto seu aspecto natural quanto seu aspecto espiritual, está vivendo de uma forma bem requintada dentro do pecado. E eu quero estar falando ainda, dando continuidade a esta reflexão no próximo Café com Reflexão, trazendo a elaboração mais adequada para que você possa compreender de fato que, a partir do momento que você ouviu falar e que você foi confrontado por esta palavra, você já começa a perder a inocência e você não pode cair na contradição direta daquele que vive na carne, mas você tem que ter uma consciência para ponderar acerca da salvação em Cristo Jesus e fazer aí esta profissão de fé, crendo que Jesus de fato é o Messias que foi enviado para redimir a sua alma e para te resgatar das trevas. Com isso, quero deixar nesta primeira reflexão aí um beijo na alma, beijo no coração, fiquem na paz. Deus vos abençoe rica e abundantemente, amados.